Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, toda a nação brasileira, nesse momento da nação brasileira que nós estamos presenciando e acompanhando os últimos acontecimentos, Senhor. Estamos vendo, Senhor, uma mudança radical. O povo está despertando, o povo está acordando, até os meios de comunicação estão acordando, Senhor. E nós queremos que a nação ela siga o caminho da verdade. A tua palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E lá no Salmo 122 o Senhor diz também: orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Louvado seja Deus nessa terra. Muito obrigado pela oportunidade de nós ajudarmos, Senhor, na tua obra e nesse ministério, em nome de Jesus. Amém. Quem orou com fé, diga amém. Coloca dentro da salva, cantando: quem me ajuda com alegria lá no céu, lá no céu brilhará, lá no céu. Mas quem me ajuda com alegria lá no céu, e o Senhor. Amém. Vamos abrir, igreja, em Mateus capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor nessa terra. Oh glória! Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Grande é o teu poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos abrir Mateus para a gente, nesses 10 minutinhos. Eu não levo mais do que isso para pregar a palavra. Ainda sobra 5 minutos para a gente orar por revelação, que não pode passar da dose, né? Revelação você não pode atropelar o Espírito Santo. É até onde o Espírito Santo revela. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ler aqui a palavra. Esses 10 minutos vai ser de edificação. Quem quiser me acompanhar no meu canal, no YouTube, é só colocar lá Péricles Carvalho Cooperador, e você vai ver todas as mensagens, né? Desde o tempo do missionário Davi Miranda, desde o tempo lá de 1994 para cá, né? Desde o tempo lá da Rua da Conceição, pastora Daí Gomes, Joaquim Coelho, Sérgio Sora, aquela turma toda, Pedro Zildo, está tudo lá no meu canal, né? Não ficou perdido não, né? Naquele tempo os irmãos eram um pouco exagerados, né? Aí não gravava nada, achava que era pecado. Não, não é nada pecado. Pecado é esconder a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então está tudo lá, dá uma olhada lá. Aquela pregação lá no Maracanã. Quem foi do Maracanã quando o missionário pregou do Maracanã? Isso, só a irmãzinha, ela e eu, só de cabeça branca. A minha cabeça não está branca não, eu sou da sua faixa também, sabia? Foi bonito ou não foi? Eita, milagre para tudo quanto é lado. Agora é um tal de eis que o Senhor me diz, eis isso, eis aquilo, só profetada. Aquele tempo era fogo puro, era, não era? O capeta passava na porta da igreja e já estava caindo, já estava confessando derrota. Hoje em dia, irmão, o povo já não tem mais aquela fé. Mas isso daí é ruim? Não, isso daí é bom. É sinal que a palavra está certa. Porque Jesus ele diz: olha, nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Está escrito ou não está? Então tem que se cumprir. Então, quando o amor esfria, aí é fofoca, é contenda, é disse-me-disse, é politicagem, é um monte de lixo, irmão. E o Espírito Santo ele quer operar, mas ele tem que limpar a areia primeiro. Quem está entendendo, igreja? Vamos lá, Mateus capítulo 10. Estamos aqui na igreja Pentecostal Deus e Amor de Ititiópolis. Nome bonito, é um nome indígena. Eu sei que Iti quer dizer pedra. Só aí já aparece Jesus no meio, né?
Isso aí a gente já viu que Jesus está no meio. Falou em pedra, Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Mas nós estamos aqui em cima dessa pedra que é Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 10. Aleluia. Meu nome é Cooperador Pérez, para os que não me conhecem, tá bom? Entra lá no YouTube, vê lá no meu canal, pega as mensagens antigas, você vai ver aquela voz rouca do missionário da Miranda pregando ainda, viu? Muito bom, Praça 15, tudo isso eu gravei com o meu aparelhozinho. Naquela época não tinha celular, né? Gravei com o meu aparelhozinho, vindo lá da Alemanha, mano, e trazer o melhor aparelhozinho. E tudo em qualidade. Para Jesus tem que ser do bom e do melhor. Quem concorda? Tem que ser do bom e do melhor para Jesus. É ou não é? Então vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 1. A minha versão é atualizada, tá? Jesus envia os 12. Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e toda doença. E os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, de dois em dois, está percebendo? O coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, por sobrenome Tadeu, quer dizer, Tiago, Tadeu. Simão, o Zelote, deve ser botaram zeloso aqui, mas é Zelote. E Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes mandou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Em vez disso, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando fordes, proclamai, dizendo: perto está o reino dos céus. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Amém? Recebestes de graça, dai de graça. Amém? Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória. Senhor, 10 minutinhos, Senhor. Talvez até menos do que isso. Fala conosco, Senhor, nesta noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós aqui em Ititioca. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Pode sentar. Isso, pode glorificar, não tem problema. Não tem problema. Aqui nós estamos lendo a respeito da grande comissão, né? A grande chamada, né? Que Jesus ele chamou os discípulos, né? E ele preparou os discípulos e instruiu os discípulos da maneira que deveriam anunciar a palavra. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus tem um critério. Repita comigo. A palavra de Deus tem um critério. Isso quer dizer que a palavra tem que ser pregada do jeito que Jesus ensinou. A gente não pode inventar, a gente não pode querer usar uma desculpa, né? Dizendo: eu sou crente, né? Então eu sou filho do rei, ou coisa parecida, né? Não, irmão, nós somos crentes, mas acima de tudo nós somos pecadores como todo mundo é. A diferença é que nós temos um advogado, repita comigo, igreja, um advogado
que nos defende. Mas a transgressão, ela continua. Enquanto não houver o grande arrebatamento, enquanto não houver justamente a grande chamada, o toque da última trombeta, nós estaremos lutando de uma maneira espiritual, mas a nossa luta é uma luta espiritual, não é uma luta carnal. Quem está entendendo, levanta a mão. Nós estaremos pelejando contra a nossa inclinação maligna, que ainda está no nosso corpo, que ainda vai baixar seu futuro. Então nós não somos melhores do que A nem B. Nós não podemos colocar como se fosse ali uma garantia, como se fosse ali um salvo-conduto, para falar bonito, para a gente querer fazer o que quer, e se alguém reclamar, diz: ó, meu amigo, fala com meu Deus aí, porque meu Deus é o dono de tudo. Não é por aí. Quem está entendendo isso? Jesus, quando ele separou os discípulos, ele deixou bem explicadinho: ó, vocês não vão levar ouro, não vão levar prata, mas o que você está recebendo de graça, você vai dar de graça. Você não vai cobrar para curar a pessoa do câncer. Você não vai cobrar para expulsar demônio. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai cobrar, porque a minha palavra, ela é a palavra que foi direcionada aos pobres, aos necessitados dessa terra. Irmãos, parecia algo assim meio estranho Jesus falando, mas hoje nós estamos entendendo o motivo pelo qual Jesus ele lançou essas palavras. Quando você chega naqueles países onde o Evangelho foi pregado, na Europa, quando o apóstolo Paulo ele atravessou, ele passou por 3 naufrágios, foi espancado, foi lançado às vezes às pedras, mas ele anunciou o Evangelho até para o imperador de Roma. O apóstolo Paulo ele colocou ali as igrejas na Ásia, igreja de Corinto, igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas. Tudo quanto é igreja, o apóstolo Paulo ele colocou. Se você for lá nesses lugares onde o apóstolo Paulo ele semeou a palavra, você vai ver que ali não tem crente. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ver que ali tem um regime muçulmano, o regime que, se você andar com uma Bíblia debaixo do braço, eles chegam para você e perguntam: o que é isso aí? É Bíblia? Ah, é? É Bíblia? Então está preso. Quem está entendendo, diga amém. Ou então vai trabalhar em serviço, em trabalho forçado. Então, irmãos, esse Evangelho ele está sendo pregado até os dias de hoje, mas o crente não pode achar que ele está numa situação cômoda. Não. Muitos trechos da Bíblia são mal interpretados de propósito. Repita comigo, igreja: de propósito. Porque a pessoa não quer ver o outro lado da coisa. Pelo fato de você ser um crente, Deus ele vai cuidar de você. Mas isso não é motivo para você crescer o olho, você querer andar por aí com um relógio Rolex, querer mostrar, ostentar, querer dizer, querer captar. Mas você tem que entender que tudo que nós temos aqui, tudo isso vai ficar para trás no dia que nós cumprirmos a palavra de Hebreus 9, 27. Quem está entendendo isso? Quem está escrito em Hebreus 9, 27? Porque ao homem foi ordenado morrer uma vez, e depois vem o juízo. Tudo isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás o microfone branco, vai ficar para trás a guitarra Fender americana, vai ficar para trás o carro, vai ficar para trás a casa, vai ficar para trás a esposa, o marido, os filhos, vai tudo ficar para trás. Mas nós vamos ter um encontro com o Senhor naquele grande dia. Quem está entendendo, igreja? Se nós não pregarmos o Evangelho, até as paredes vão pregar o Evangelho. Se nós não anunciarmos, se nós não convidarmos o povo, se nós não nos humilharmos, né? Muitas vezes você vai chegar para uma pessoa, vai falar de Jesus, a pessoa muitas vezes vai te maltratar, vai te chamar de ignorante. Não, irmão, aqui não tem ignorante não. Aqui nós temos a sabedoria que vem do alto.
O Espírito Santo está na tua vida para você abrir a boca e você anunciar, não para você esconder debaixo da cama, não para você pegar o candeeiro e colocar no lugar oculto, não. O candeeiro tem que ficar no lugar alto. Quem está entendendo, igreja? E é para isso que a palavra de Deus, ela está em nossa vida, através da nossa vida, através do testemunho. Não somente abrir a boca e falar, mas dar o verdadeiro testemunho. Tem crente que é até perigoso ele abrir a boca, porque de 10 palavras, 9 saem palavrão. Então nós temos que vigiar também. Aceitar o chamado, porque nós não viemos para dar um passeio no parque. Nós viemos aqui numa batalha. O próprio Senhor ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. O apóstolo Paulo ele fez o serviço dele. Ele pregou para a Europa, ele pregou para a Grécia, pregou ali para Roma, pregou até para o imperador de Roma, ele pregou para todo mundo. Quem estava na frente, o apóstolo Paulo já estava pregando. E hoje você chega nesses lugares, você não ouve mais o Evangelho. As igrejas se transformaram em pubs, quer dizer, se transformaram em casa de show, boteco. Quando eu fui tocado pelo Espírito Santo, foi na igreja de Martinho Lutero, lá na Alemanha, quando uma família orou por mim, me colocou ali no meio e começou a orar por mim. Quando eu cheguei no Brasil de novo, eu estava totalmente diferente. Então, irmãos, a palavra, ela tem muito poder. Uma oração, ela pode mover toda a situação, como o pastor Samuel estava falando quando eu cheguei. Uma oração, ela pode mover o destino de uma alma. E quando Jesus ele preparou 12, não como se Jesus não tivesse capacidade para fazer tudo sozinho. Não, se Jesus quisesse, ele poderia pregar sozinho. Mas Jesus ele quis compartilhar com aqueles 12 discípulos. E essa honra nós temos de compartilhar tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tem ensinado para nós. Nós temos essa honra também de compartilhar com a nossa família. Amém? Não em contenda, não em discussão, não em briga que não leva a lugar nenhum. E a palavra em Zacarias diz bem claro: nem pelo poder, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pode bater palma para Jesus. Revela-me, Senhor, tá vendo? Jesus, meu Salvador.